E aí, pessoal? Hoje eu vou falar a respeito da ferramenta Inset e eu vou demonstrar rapidinho usando esse plano aqui só para vocês terem uma ideia do que ela faz. Eu vou entrar aqui no modo de edição, vou selecionar aqui essa face e a tecla de atalho da ferramenta Inset é a tecla I. Teclo I, movo o mouse e nesse caso aqui ela vai criar uma face na direção interna da face original. Daqui fica fácil usar, por exemplo, um extrude e dar andamento na modelagem do meu objeto. Mas eu vou usar aqui um objeto mais complexo para ficar fácil de ver as configurações dessa ferramenta. Então eu vou selecionar aqui essas duas faces aqui embaixo, vou teclar I. E depois que eu confirmo com o botão esquerdo, eu tenho acesso às configurações da ferramenta aqui pelo menu Inset Faces. As opções padrões são essas duas aqui de cima, Boundary e Offset Even. A Offset Even, eu já falei em outro vídeo, aqui ela tem a mesma função, que é manter a distância da borda igual. Ou seja, essas novas edges, elas tendem a ser paralelas às edges originais. A opção Boundary, vou mostrar aqui, eu vou deletar essas faces e vou selecionar as faces ao redor dessa abertura. Então aqui, como eu tirei essas faces, aqui ficou aberto, então essas edges aqui são chamadas de Boundary. Vou usar a ferramenta Inset aqui, e aí com essa opção Boundary, o Inset é feito também a partir do Boundary. Caso contrário, se o Boundary estiver desabilitado, o Inset vai acontecer só na parte interior, onde as edges são fechadas. Vou agora selecionar essas faces aqui de baixo. E vou fazer um inset aqui. Bom, a opção Offset Relative, ele vai relativizar essas distâncias da borda. Sem essa opção, antes que aconteça alguma interseção, como por exemplo aqui, ó, meu limite aqui é 0.03. Com o Offset Relative, eu posso avançar mais antes que essa interseção aconteça. Ela vai tentar manter esse espaçamento aqui viável para fazer o Inset. Você pode perceber que as faces criadas pelo Inset, elas tendem a seguir as normais. Com o Edge Rail habilitado, ela vai procurar manter as edges novas alinhadas com as edges originais. Olha aqui como fica. E com o Edge Rail, elas tendem a ficar alinhadas. Ó. O thickness é exatamente a quantidade do inset, a distância da borda. O depth, ele vai posicionar essas novas faces para fora ou para dentro. Se eu aumento o valor, elas vão para fora. E se eu diminuo, elas vão para dentro. O outset, ele vai manter essas faces selecionadas nas posições originais. As edges que circundam essas faces que eu selecionei continuam estáticas e o inset vai ser feito nas bordas de fora. Se eu zerar aqui o valor do inset e zerar aqui o depth, você vai ver que essa aqui é a seleção original. Aumentando o thickness, em vez das edges irem para dentro, elas vão para fora. Esse é o outset. O Select Outer vai selecionar as faces criadas pelo Inset, ou seja, as faces que estão ao redor das faces originais. A opção Individual vai fazer com que cada uma dessas faces tenha o seu próprio Inset. E a opção Interpolate, ela vai afetar os dados da malha, como por exemplo, Vertex Color e o V.
Eu vou apagar essa Suzane e vou inserir outra. Então, vou selecionar aqui, ó, essas faces e vou fazer um inset aqui. Ele sempre mantém as configurações feitas anteriormente, tá? E não vou usar a opção Interpolate aqui. Eu vou aqui abrir mais uma janela e vou colocar aqui o UV Editor. Então, essa face aqui, essas faces que estão selecionadas, são essas aqui, da UV. E se eu selecionar as faces do Inset, você vai ver que elas vão aparecer sem espessura aqui na UV. O que está acontecendo é que elas estão espremidas em uma linha. Agora, eu vou selecionar as mesmas faces do outro lado. Eu vou usar o Inset, mais ou menos com a mesma quantidade. Só que agora, eu vou habilitar o Interpolate. E o que acontece é que ele faz uma adaptação das faces do objeto 3D aqui para o UV. Tanto que se você selecionar aqui as faces de fora, elas estão devidamente abertas aqui na UV, ó. E aqui a gente não tem isso. Fica fácil de ver o efeito quando a gente tem uma textura. Eu vou colocar aqui um material que eu já tinha criado, Checker. Então, onde eu fiz o Inset com Interpolation, não tem distorção. E onde eu fiz sem a opção Interpolation, tem distorção. Então, se você quiser preservar a UV, use a opção Interpolate. Bom, com isso, a gente termina de ver aqui todas as propriedades da ferramenta Inset. Se tiver ficado alguma dúvida, posta aí nos comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.